Para os que não me conhecem, né? Meu nome é Jéssica Costa. Estou fazendo meu doutorado no Departamento de Geografia, no programa de pós-graduação em Geografia Física. Estou estudando no meu doutorado os processos pedogenéticos na formação de agregados de solos que foram modificados pela ação humana. Mas, ao longo da pesquisa, eu acabei me deparando com materiais antrópicos dentro de agregados de solo. Isso despertou meu interesse para tentar entender um pouco melhor sobre o papel dos microplásticos na agregação do solo. Mais para frente na apresentação, eu tenho alguns slides sobre como que dá esse start da pesquisa com microplástico. Mas só para deixar claro, né, que os microplásticos não são o foco da minha pesquisa de doutorado. Eu falo que esse trabalho com microplástico, ele é um trabalho dentro do meu doutorado, mas ele não é o meu doutorado. Eu dei um título para a minha apresentação de hoje, então uma breve introdução sobre os efeitos dos plásticos no solo. E eu trago esse slide primeiro para mostrar para vocês, porque a gente tem visto nos últimos anos que a questão do plástico no meio ambiente vem chamando a atenção dentro da ciência. Então, a gente tem aqui algumas capas de revista, uma reportagem que saiu também numa revista de alto fator de impacto, uma outra aqui, essa primeira, né, que é da FAPESP. Eu acho que muitas pessoas aqui talvez tenham lido essa reportagem bem extensa, que fala justamente sobre o título é o Dilema dos Plásticos, mas vai falar sobre o efeito do plástico não apenas no ambiente marinho, mas também no ambiente terrestre. Mas antes de falar de plástico, a gente vai ter que falar sobre uma outra coisa. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre elefantes. Por que eu quero falar sobre elefantes com vocês? Porque no século XIX, no final do século, na segunda metade do século XIX, houve uma dificuldade na caça dos elefantes, no suprimento do marfim, né? Então, as pessoas caçavam os elefantes, pegavam o marfim e utilizavam esse marfim para fazer, por exemplo, teclas de piano, cabos de guarda-chuva, bolas de bilhar, como essa daqui. E com um aumento da demanda por esse material e uma dificuldade de suprir essa demanda, houve na Inglaterra um movimento, uma espécie de um concurso para tentar prover um outro material que fosse capaz de substituir o marfim né, por exemplo, na bola de bilhar, né? E então foi nessa época, em 1863, que surgiu um material chamado celuloide, que é considerado o avô do plástico. A partir desse material, então a gente tem um aumento na produção de alguns produtos, mas ainda não se trata de um material com as características do plástico que a gente conhece hoje. Após esse período, já no século XX, no início do século XX, houve o surgimento do pai do plástico, que é a baquelite. Essa baquelite, ela vem de um subproduto do carvão, e ela começa a revolucionar toda a questão de você ter um material que é mais maleável e que ele pode ser produzido em grande escala. Se a gente pensa no plástico que surge após a introdução da baquelite no dia a dia das pessoas, a gente vai pensar no plástico como ele vai dominando a nossa vida, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, mas faz parte do nosso dia a dia, que é o fato da gente ir no mercado comprar 1 litro de leite, por exemplo. Então, se a gente pensa antigamente, antes do surgimento do plástico, como que era feito esse transporte do leite? No começo, era aquela coisa, né, direto da vaquinha, vai para o copo e você toma. Depois você tem aqui a introdução do vidro para fazer o transporte do leite. Essa introdução do vidro já revoluciona muito a questão de mercado, né? Então, você tem ali um processo de pasteurização do leite, que ele ocorre
a alta temperaturas, mas ele demora muito tempo para acontecer, então demorava tipo 30 minutos para você fazer a pasteurização do leite. Só que quando você tem uma mudança da pasteurização desse leite para uma pasteurização rápida, você aumenta a produção do leite. Quando você aumenta a produção do leite, você precisa ter material para acomodar esse leite. O vidro ele passa a ser algo que deixa de ser vantajoso. Então, você passa a usar o plástico. No momento que você passa a usar o plástico para transportar o leite, é um caminho sem volta. Então, você começa com saquinhos de plástico, depois você passa para caixinhas para essas caixinhas que também contêm plástico, depois você passa para os litrinhos de plástico, e isso não se dá apenas no leite, né? Acho que todo mundo aqui talvez já tenha parado para pensar, se não parou, eu sugiro que faça esse exercício, de como que as coisas mudaram ao longo dos anos no nosso dia a dia, né? Então, se antes você ia na padaria comprar um produto e ele vinha numa sacolinha de papel, depois ele passa a vir em sacolinhas de plástico. Quando o plástico ele entra no nosso dia a dia, ele não é apenas um tipo de plástico que a gente está falando. A gente está falando de pelo menos 7 grupos de materiais. Esses materiais eles são diferentes entre eles, então eles têm características diferentes e vão atuar no meio ambiente de forma diferente. Então nós temos o número 1, né? Esses números que estão aqui são os mesmos números que a gente encontra nas embalagens para saber a reciclagem, né? Então, que indica qual é o tipo. E é importante você saber o tipo do plástico com o qual você está trabalhando. Então, nós temos o PET, que é o polietileno. A gente vai ter aqui o polietileno de alta densidade, que são aqueles materiais um pouco mais duros, mais resistentes. O PVC também é um material bem resistente, que é o policloreto de vinilo. O polietileno de baixa densidade, que é o maleável, que são as sacolinhas, né, as sacolinhas de mercado. O PP, que ele é o polipropileno. O PS, que é o poliestileno, o nosso famoso isopor. A gente viu um aumento do consumo desse material, principalmente agora na pandemia, né? As pessoas em casa pedindo pedindo muito mais comida do que o habitual. E no Brasil, pelo menos, assim, normalmente a comida ela vem armazenada em caixinhas de isopor. E tem ainda o 7º grupo, no qual estão outros plásticos, como, por exemplo, o EVA. Mas uma coisa importante da gente pensar então a gente tem um aumento do consumo do plástico, esse aumento ele se dá de uma forma vertiginosa, está ocorrendo ainda, né? Mas qual é o destino desse plástico? Hoje, atualmente, por ano, produz-se cerca de 300 bilhões de toneladas de plástico. Dessas toneladas que são produzidas, apenas 10% vão para reciclagem. Os outros 90%, eles acabam indo parar no meio ambiente. E os primeiros estudos mas os estudos que começaram a chamar a atenção sobre a questão do plástico, ele nos mostra que esses plásticos, uma grande quantidade do plástico vai parar nos oceanos. Então, acho que todo mundo já ouviu falar dos bolsões de plásticos que existem nos oceanos. Talvez o mais famoso deles seja aqui do norte do Pacífico, mas há outros espalhados, e isso tem consequências. Então, já sabemos que o plástico ele vai matar os animais marinhos, vai poluir os oceanos, vai causar transtornos para transporte mesmo, transporte marítimo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma baleia que foi encontrada com toneladas de plástico dentro do corpo dela. Aqui um bebê tartaruga que também morreu por conta da existência de plástico no seu intestino. Mas os plásticos eles não estão presentes apenas no ambiente marinho. Os primeiros estudos sobre os plásticos, né, sobre os microplásticos também, eles são feitos em ambientes marinhos, mas já foi, como todo mundo deve imaginar, em ambientes terrestres também há a presença desse material.
Então, a gente tem, por exemplo, aqui nos lixões, esse aqui é o lixão que tem em Brasília, ali, eu esqueci o nome do lixão, mas é o lixão de Brasília. Nós temos aqui também o input de plásticos no ambiente através da agricultura, através de aterros sanitários. Essa imagem é bem interessante, essa outra aqui de baixo, né? Tem esse rapaz, porque mostra a chegada do plástico à costa da África do Sul. Então, você tem um ambiente terrestre sendo afetado pelo transporte de plástico pelos oceanos, pelas marés. E aqui, esse moço aqui, essa roupinha camuflada dele, é um rio da Tailândia, que está totalmente coberto, da Indonésia, perdão, que está totalmente coberto por lixo. Grande parte desse lixo é plástico. Quando a gente está falando sobre plástico, ocorre que na literatura há uma divisão desse plástico por tamanhos, mas acontece que não há um consenso sobre esses tamanhos. Eu vou conversar, espero que a gente possa conversar, né, sobre a questão dos microplásticos. Então, você vê aqui que esse verdinho mais claro, não há uma linha que a gente possa traçar que defina exatamente o que é o microplástico. Então, para a maioria dos autores, trata-se de um material plástico menor do que 5 milímetros. Alguns colocam um limite inferior, que vai dar no nanoplástico. Outros preferem trabalhar apenas como sendo um material menor do que 5 milímetros. Então, vamos lá. A partir dos estudos em oceano, né, no ambiente marinho, foi proposta uma forma de você classificar o plástico por tamanho, por cor, forma e o material de origem. A questão importante de você não apenas dividir é você saber de onde vem esse microplástico, né? Então, você tem aqui um microplástico que ele tem uma origem primária, que são, por exemplo, os pellets para confecção de outros materiais. Você tem microesferas aqui adicionadas a cosmético. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, que é, por exemplo, a pasta de dente que contém microplástico. Então, você põe isso no seu corpo. E você tem também os materiais secundários. Esses materiais secundários, por exemplo, são as fibras. Então, as fibras existentes na nossa roupa. Então, quando a gente coloca uma roupa para lavar, aquela água que é descartada, ela possui muitas fibras de microplástico. E isso vai ter uma consequência lá na frente, que é nas estações de tratamento, então você cria um esgoto com microplástico. Além disso, nessa origem secundária, o microplástico pode vir de fragmentos de sacola, de PET, dos resíduos que ficam expostos às intempéries. E a pergunta é, né, onde o plástico vai parar? Onde o microplástico vai parar? Esse estudo, que foi feito por colegas da Universidade de São Paulo, ele demonstrou que em 20 amostras de material do pulmão, de pulmão humano, de 20 em 13 foram encontrados fragmentos de microplástico. Eu chamo só a atenção aqui rapidinho para o nome do professor Rômulo, porque o professor Rômulo, ele me ajudou na minha pesquisa de doutorado, justamente para fazer análises de infravermelho de Raman, para definir se o material com o qual eu estava trabalhando, né, o material que eu encontrei, se era realmente plástico. Mas, além do pulmão, é possível encontrar microplásticos já no nosso sangue e também na água que a gente bebe. Na água que a gente bebe e na água da torneira. Porque vamos pensar que a tubulação é em grande parte feita de material plástico, né, de PVC, principalmente. Então, com o passar do tempo,
essa água ela passa a ser, entra em contato com o plástico da tubulação e cria-se microplásticos dentro da água que a gente consome. Se a gente fala do solo, os microplásticos, então, eles vão chegar nesse solo através das estações de tratamento de esgoto, porque é muito, nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido comum a utilização de material de tratamento de esgoto para fertilização. Então, esse material que eu falei lá, você lava a sua roupa, você gera microfibras, você coloca tudo aqui dentro desse material e depois deposita no solo. Além disso, a gente tem em algumas culturas a cobertura do solo com essas mantas plásticas. Isso aqui, ao longo do tempo, vai se deteriorando e enriquece esse solo com microplástico. Isso vai ter alguns efeitos, eu vou falar disso um pouco mais para frente. Temos também a questão da irrigação, porque para fazer a irrigação você usa tubulações plásticas e isso aqui também vai se deteriorando. E é importante a gente pensar que, diferente do que às vezes passa pela cabeça, né, do que às vezes chega na informação até nós, de que o plástico ele é um material que ele não se degrada. Porque ao longo do tempo, ele vai sofrer algumas alterações, ele vai criar algum tipo de degradação na superfície que vai gerar esses microplásticos e esses microplásticos vão reagir no ambiente. Esse slide aqui, talvez seja o slide mais importante da apresentação, porque ele traz informações sobre a criação de cargas na superfície do plástico. Quando o plástico ele é produzido, quando a gente está falando de um plástico novo, normalmente a superfície desse plástico, ou do plástico, ele é com cargas positivas. Só que ao longo do tempo, por processos de oxidação pela luz UV, por exemplo, mas também por biodegradação, degradação termooxidante e por hidrólise, essas superfícies passam a ter cargas negativas. Então, você agora já tem umas cargas negativas dentro do solo, e além das cargas positivas dos plásticos novos também que estão ali dentro, reagindo com os constituintes do solo. Além disso, a gente pode ver aqui, né, que você cria uma superfície uma certa rugosidade na superfície. Então, por exemplo, esse primeiro quadradinho aqui, ele traz um plástico recém-fabricado, digamos. Aqui, uma semana após a exposição a UV. Depois de 2 semanas, 3 semanas, em 4 semanas, a gente tem um material totalmente craquelado e com cargas negativas agora, cargas positivas e negativas, enquanto aqui a quantidade de cargas positivas era muito maior. O mesmo se dá nesse outro trabalho aqui do Ding de 2022, que também mostra a fotodegradação de microplásticos. A gente vê a criação dessas rugosidades. Isso vai ter um efeito, né? Então, vamos pensar, primeiro, a questão da fauna do solo. Então, por exemplo, as minhocas, elas acabam ingerindo fibras de microplásticos. Isso vai ter um efeito não apenas na digestão da minhoca, né, do alimento da minhoca, mas também um transporte desse microplástico de um lugar para o outro dentro de um perfil de solo. Além disso, os microplásticos eles são capazes de afetar a comunidade fúngica do solo e também de bactérias. Então, as bactérias e os fungos eles conseguem se agregar nesse microplástico e fazer dali um microambiente, porque vamos lembrar novamente, né, é sempre bom ter isso em mente, de que esse plástico ele muda de carga, então isso gera um efeito, gera um ambiente propício para a criação, para o sistema fúngico do solo. A gente tem uma mudança na questão da nutrição e na fertilidade também do solo.
Porque, por exemplo, aqui nessa imagem da esquerda, direita, não sei, onde os plásticos eles vão aderir nas raízes, e uma vez que eles aderem nas raízes, diminui a área superficial de nutrição dessa raiz. Consequentemente, a planta vai ter um desenvolvimento prejudicado. Além da questão da interação com as raízes, a gente vê uma questão da interação com a micorriza, né? Também vai ser afetado, e uma diminuição. E uma vez que você diminui a nutrição, você diminui o crescimento da planta, você acaba diminuindo o input de carbono nesse solo. Quando você diminui o input de carbono e de matéria orgânica, né, você acaba gerando um movimento que vai refletir não apenas em questões de produção, né, mas também na questão de mudanças físicas nesse solo. Outro fato importante também é que quando você tem essas alterações da superfície do microplástico e essas mudanças de carga, esses microplásticos passam a ser capazes de absorver metal pesado. E o próprio microplástico, muitas vezes, eles contêm metal pesado. Aqui a gente estava falando, né, há pouco sobre a questão do andamento, né, de como está indo o coronavírus. Tem um fato muito interessante sobre os microplásticos que vem sendo estudado há pouco tempo, na verdade, que é a formação das ecocoronas. Então, os plásticos, com essas alterações de cargas que eu citei, eles passam a ser capazes de absorver matéria orgânica em sua superfície, e essa matéria orgânica fica recobrindo todo esse plástico. Isso é um ponto interessante que a gente achou aqui, conversando aqui com o pessoal da universidade, e então estamos pensando em como que isso pode ser, como que a gente pode talvez contribuir um pouco com esse estudo, né? Quais são os caminhos que a gente pode seguir, talvez, a partir dessa informação. Mas vamos falar um pouco sobre a minha parte preferida, que é a questão da física do solo. Já é bem conhecido que os microplásticos eles são capazes de afetar a agregação do solo. Então, aqui, por exemplo, é um estudo do pessoal da Alemanha. Esse grupo é muito forte aqui do professor Hilling, não sei falar alemão, mas eu sempre leio como Hilling. E eles estudam os microplásticos e tal, e eles já demonstraram essa foto muito bonita, né, das questões das fibras afetando a agregação do solo. Você tem, a partir dessas fibras afetando a agregação do solo, normalmente é acompanhada de uma diminuição da estabilidade desse agregado. Então, apesar de você ter um agregado se formando, esse agregado ele é menos estável ao ser submetido, por exemplo, a testes de ser submergido em água, né? Você tem ainda uma menor densidade desse torrão, assim como uma menor densidade do solo, mesmo quando não está em estado de agregação. Só que a maioria dos estudos, eles consideram as fibras. E isso é um ponto importante, isso foi um ponto muito importante para nós aqui. Só fazendo um leve apanhado aqui rápido sobre a minha pesquisa de doutorado. Comecei em 2018, espero terminar esse ano. Vou terminar esse ano. O título da minha pesquisa, então, ele é Estrutura Paleogenética em Solos Construídos e seus reflexos sobre a condutividade hidráulica. Então, só para quem não acompanhou a minha última apresentação, que na verdade faz tempo, estava em dívida já com o grupo, de fazer uma apresentação aqui. Eu estudo um parque urbano. Esse parque urbano ele foi construído sobre um lixão. Então, aqui a gente tem uma imagem da década de 70 e uma imagem mais atual do parque. As pessoas que estão andando aqui, provavelmente muitas delas, não têm ideia de que embaixo dos pés há esse tipo de solo.
contém diversos tipos de materiais antrópicos. Na verdade, eu posso setorizar esses materiais antropogênicos. Eu posso setorizar aqui primeiro como um material, um solo que vem de material orgânico, que contém também material artificial, um material de construção e uma terceira área composta por material de dragagem do Rio Pinheiros. E também contém material antropogênico. Nessa pesquisa, a minha ideia era estudar essa formação de estruturas. Brevemente, todos os resultados da minha pesquisa em um slide. Eu consegui encontrar as estruturas que eu procurava, encontrei em diferentes formas, em diferentes tamanhos. Só que essas estruturas, elas não são compostas apenas por solo. Por solo e por raízes, né, que é o que normalmente a gente espera dentro de uma estrutura de solo. Eu encontrei materiais antropogênicos. Quando eu encontrei esses materiais antropogênicos, eu comecei a ficar curiosa, né, sobre o que era esse material. Então, eu entrei em contato com o professor Rômulo, que é aquele que fez o estudo sobre os microplásticos no pulmão. Fui até o laboratório dele no Instituto de Química. Nós fizemos as análises de Raman e infravermelho. E ficou comprovado que trata-se de microplásticos. Não todos os materiais que eu encontrei dentro de estruturas, mas a maioria deles são microplásticos, principalmente poliestireno. Eu recuperei esse slide da minha última apresentação aqui do grupo de 2019, porque ela vai mostrar para nós aqui onde estão os estudos sobre solos modificados, né? Na questão desse solo que foi intensamente alterado pela ação humana. Então, eu joguei algumas palavras-chave aqui nesse trabalho, nesse exercício que eu fiz em 2019, e caiu um dos clusters desse grupo. Então, é que é aqui da Universidade de Lorraine. Eu tenho uma bolsa FAPESP de doutorado, que me permitia fazer uma solicitação de bolsa de estágio no exterior. Então, eu entrei em contato com o pessoal desse laboratório de solo e ambiente. Entrei em contato com o professor daqui, expliquei a ideia, que eu queria trabalhar um pouco com microplástico, e ele me alertou, olha, eu nunca trabalhei com microplástico. A gente trabalha com solos antropizados, mas eu nunca trabalhei. Nós temos agora 2 projetos para ser aprovado, que estava na boca para ser aprovado, agora já foi, mas eu não tenho experiência. Mas se você quiser vir, a gente vai trabalhar junto nesse começo. Eu falei, eu quero. Então, eu submeti uma proposta para a FAPESP, de BEP, a proposta foi aceita. Então, agora eu estou aqui no Laboratório de Solo e Ambiente, na cidade de Nancy, na França, para um estágio que começou em fevereiro e, infelizmente, irá terminar no final de julho. Aqui, a minha ideia é trabalhar com o poliestireno, que é o nosso famoso isopor. Por que eu escolhi trabalhar com poliestireno? Porque normalmente as pessoas trabalham com plástico na forma de fibra, principalmente o polietileno. Então, eu decidi tentar entender melhor como que o isopor ele afeta o solo. Normalmente, quando a gente pega o material de isopor, a gente pode observar essas bolinhas, né, que é a forma inicial do isopor quando ele sofre a polimerização. Mas, a partir de placas como essas aqui, muito usada em construção e para fazer embalagens, você cria um material residual que já não é mais as esferas. Ele é um material, que nem aqui dá para ver na mão desse senhor, né? Ele é um material que tem um formato de umas pecinhas, um formato de pozinho, né? Mas o que diz a literatura sobre os efeitos do isopor dentro do solo? É basicamente o que a gente já falou, o que eu já falei,
sobre os demais microplásticos. Então, ele vai afetar a nutrição dos micro-organismos, como esse estudo demonstrou aqui na rizosfera do arroz. Então, você tem o microplástico, normalmente, o isopor, ele vai aderir nas sementes, por exemplo, e vai diminuir a germinação. Ele também vai diminuir a área de nutrição dessas raízes. Já foram feitos estudos aqui, né, são plantas ornamentais, já foram feitos estudos na rizosfera de alface, em cebola também, inclusive por um brasileiro que trabalha na Alemanha, e já foi visto também como que o isopor ele pode ser consumido pela fauna do solo, e além de ser transportado por ficar agregado na pele das minhoquinhas. Então, a pergunta que eu estou tentando responder aqui é como que diferentes formatos do isopor, né, do poliestireno, ele pode afetar o solo. Para aqueles que me conhecem um pouco mais, sabem que o meu foco de estudo normalmente está ligado com a questão física, né, que é a questão da agregação do solo. Para isso, eu estou pensando na questão da agregação. Eu resolvi trabalhar com um solo que ele é mais rico em argila, porque a argila ela tem um papel fundamental também no processo de agregação do solo, junto com matéria orgânica, obviamente. E para fazer o trabalho, né, das raízes, né, que é um trabalho importante no processo de agregação, estou utilizando como cobertura desse solo uma planta que é a mostarda branca, porque ela tem um rápido crescimento. Então, nós compramos as esferas de isopor. Eu estou trabalhando no meu experimento apenas com uma proporção de esfera e solo, que é de 0,5% do peso do solo para a esfera. E eu preparei um material a partir de placas de isopor, que formam esses pedacinhos, assim como eu mostrei lá na mão daquele senhor que estava cortando uma placa de isopor. E eu tenho algumas análises para ser feitas, né? Eu já fiz no início do experimento, que é a questão do pH, da condutividade elétrica da CTC do solo, do fósforo, carbono e nitrogênio, a densidade de partícula e a estabilidade de agregados. Estabilidade de agregados, eu só farei agora pós-experimento. Então, vamos lá. O experimento está sendo realizado em ambiente controlado, com luz controlada, umidade controlada, em potes de cerâmica, porque uma das grandes dificuldades de você trabalhar com microplástico é na hora de você fazer o experimento, fazer as análises, você não contaminar a sua amostra, porque tudo contém plástico. Então, normalmente, utiliza-se em experimento potinhos de plástico, né, aqueles potinhos pretos de plástico, mas eu tive que encomendar, que comprar potes cerâmicos. Esse experimento, ele começou no dia 8/4, e eu vou finalizá-lo no dia 8 da semana que vem. Então, foram 2 meses para deixar esse solo em contato com esse isopor, em 2 formatos. Então, a gente tem aqui o formato de esfera e o formato de pedaços, a gente está chamando aqui de pedaços de isopor, para ver como que esse solo afetou, como que esse solo foi afetado por esses 2 tipos de material. Além disso, obviamente, a gente tem um controle, né, que é do solo, e tem também o controle apenas com isopor em formato de esfera e apenas com isopor em formato de pedacinhos.
Após a finalização, na semana que vem eu vou voltar à bateria de análises, então eu vou ter que fazer todas essas análises novamente, porque até então eu fiz apenas, né, antes de começar o experimento, então seria nesse ponto aqui, o ponto 0. Então agora eu vou ter que fazer pós-experimento, para tentar entender um pouco se o isopor em esfera, ele afeta o solo de forma diferente do que o isopor em pedaços. Então, vamos lá. Então, no mês de fevereiro, que foi assim que eu cheguei, a gente discutiu o projeto para fechar direitinho o que era preciso, o que precisava comprar, quanto precisava, qual era o tempo que ia permanecer esse experimento em andamento. Eu fiz toda a preparação do material, iniciei o experimento em abril, fiz as análises preliminares, iniciamos agora o artigo em maio. Então, o artigo ele já está, a gente já tem uma boa parte da introdução, né, que é uma revisão bibliográfica, a parte de materiais e métodos, e os resultados preliminares só do experimento, né, de antes de iniciar o experimento. Agora eu vou finalizar, refazer a análise, esperamos ter o artigo até o final de agosto, para tentar uma submissão. Não garantimos isso. Hoje eu estava conversando com o professor, porque a gente tem que bater o martelo sobre a análise de estabilidade de agregados, que é uma análise muito controversa no meio científico, porque há diversos métodos, na verdade. E ele me falou o seguinte, que ele pretende dar continuidade ao estudo do que acontece no solo com a presença do isopor. Então, ele disse que no próximo ano, o próximo ano dele, né, que começa agora em setembro, ele vai arrumar um estagiário de mestrado para fazer novos testes com o solo. Ele disse até que quer seguir no mesmo solo, na mesma característica de solo que a gente está usando agora. Então, é uma coisa assim que me deixou feliz, porque é um estudo que talvez eu não participe, né, porque eu tenho que voltar agora em julho para o Brasil, mas é um estudo que vai continuar, sabe? Não foi apenas um estágio que vai se acabar agora, ele deu frutos, assim, eu fiquei feliz com isso. Por fim, eu deixo essa figura, né? Então a gente passou da idade da pedra para a idade do ferro e agora a gente está na idade do plástico. E é uma coisa curiosa. Um dos materiais que contém plástico, que às vezes as pessoas não sabem, é a tinta, né? A tinta que a gente usa para pintar a casa. Então, eu convido todo mundo a fazer um certo exercício da próxima vez que vir uma parede descascando, ao invés de apenas pensar, né? Nossa, aquela parede precisa ser pintada novamente. Talvez pensar, nossa, para onde é que será que foi aquele plástico, né? Porque ali tinha plástico e ele vai parar em algum ambiente. Bem, é isso. A apresentação não é lá grande demorada, né? Foi demorada. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre o tema. Então, Jéssica, muito obrigado pela excelente apresentação. Vamos aplaudir a nossa grande professora internacional, lá do Hemisfério Norte. Nossa, sensacional. Sensacional, Jéssica. Pena que o professor não conseguiu entrar, não sei se ele não conseguiu ligar o micro dele ou não, mas enfim, eu vou abrir a palavra agora. Kaique, aqui é assim, você quer falar, você simplesmente abre o microfone, ou levanta a mãozinha e fala. Como eu disse, não é uma live, nada, é uma reunião, então sinta-se à vontade, você que é um especialista em microplásticos também. Não, beleza, obrigado. Especialista sim, né? A gente luta para um dia virar, né? Mas parabéns aí pro trabalho da Jéssica, achei muito, muito peraí só um segundo que meu fone aqui falou bateria baixa aqui, rapidinho. Jéssica, pode fechar seu compartilhamento. Ai, desculpa. Um segundo. Parou? Ótimo.
Deixa o Kaique ligar ali o celular na tomada. Voltou aqui? Estão escutando? Sim. Show. Então, só parabenizando, né, de novo. Achei muito interessante o tema desse trabalho que você puxou aí. Tem um pouco a ver também com o que a gente está planejando fazer aqui agora no doutorado, né, porque inicialmente as nossas pesquisas estavam voltadas mais para aquela pesquisa com um âmbito assim exploratório, né, e eu acredito que até pela experiência que eu tive, é complicado trabalhar com esse âmbito exploratório vamos dizer assim, no estágio que a gente está de metodologia para isso, sabe? Você já deve ter visto bastante disso, que ainda é uma coisa muito controversa, as metodologias de identificação, quantificação desse tipo de material. E aí, eu vi que o seu trabalho tem, como que eu posso dizer, um caráter bem semelhante aos trabalhos que eu venho olhando para a gente seguir assim em relação a efeitos dos microplásticos nesse ambiente terrestre, né? Porque a gente tem muito mais literatura para isso no ambiente marinho, até porque foi onde surgiu mais essa evidência, né? Uhum. E achei legal, peguei várias ideias aí desses artigos que você mostrou. Alguns deles eu tinha acesso, e alguns outros eu não conhecia. A gente está tentando trabalhar um pouco para essa área de tinta também, principalmente com o nosso trabalho lá na Antártica, porque um dos materiais que a gente mais encontra lá, encontrou principalmente esse ano, até visível assim, sabe? Pedaço de tinta. E lá eles usam muito aquelas tintas anticorrosivas, porque tem um ambiente muito salino, sabe? Muito úmido e muito material metálico. E essas tintas, elas também carregam metal pesado, sabe? Então, a gente está tentando trabalhar um pouco para essa área de plástico com metal. E essa questão que você mostrou aí, da criação de cargas e tal, afeta totalmente essa parte da absorção de metais, né, no plástico. E tem vários trabalhos, não sei se você já viu também, trabalhos desses avaliando a absorção de metais em plástico e tal. E aí a gente fez um experimento lá na Antártica, tentando investigar a emissão de gases de efeito estufa com solos de lá, no ambiente de lá, incorporando plástico só que a gente usou pote plástico, porque não tinha como levar pote de cerâmica, por exemplo, entendeu? Uhum. E aí estamos avaliando os resultados disso, e estamos planejando quais serão os experimentos, porque ao contrário de você, eu estou no início ainda, eu estou no meu segundo semestre do doutorado, então a gente ainda está planejando bastante coisa para fazer, sabe? Mas, parabéns, gostei bastante mesmo do trabalho de vocês, e vou deixar alguém falar aí também, qualquer coisa eu volto para comentar mais alguma coisa. Eu agradeço você ter vindo, né, assistir a apresentação. O bem que você falou, a gente tem visto muitos trabalhos, mas essa questão de descrever o material, né? Exato. Mas falta entender o que realmente acontece ali dentro do solo. Exato, foi um pitaco que eu tomei na minha banca de dissertação, sabe? A gente chamou um professor lá da UFES, que era da turma do meu orientador, da turma de mestrado e graduação do meu orientador, do Carlos, só que ele não trabalhava também com microplástico. É muito difícil a gente achar pesquisador aqui que trabalha com isso, sabe? Inclusive, pode saber que esse trabalho seu vai ser bem referência, tá? Olha esse artigo aí, aqui para contexto brasileiro, é bem inovador mesmo. E esse professor, ele comentou exatamente isso. Ele não sabia muito a respeito específico do tema, então ele foi dar uma ideia geral de pesquisador, né? E foi uma coisa que ele falou, que, tipo assim, a nossa pesquisa estava bem exploratória, e o que falta, pelo que ele viu na revisão e na literatura ainda, é realmente a resposta sobre
E aí, se tem o plástico ou não tem o plástico, qual que é o efeito disso em todo o ambiente com o qual ele está interagindo, sabe? A gente não tem que responder só no marinho ou só no ambiente terrestre, igual a gente está vendo novas pesquisas aí identificando no corpo, aí daqui a pouco a gente vai ter que começar a pesquisar quais são os efeitos disso da nossa gestão, qual que é a dose que é mais perigosa, o que não é perigoso, a gente tem que entender ainda. Eu acho que está bem no início, e os trabalhos como o que você está desenvolvendo aí é que ajudam a gente a ir respondendo. Parabéns. Obrigada. Antes de outra pessoa falar, Kaique, se você... É um convite oficial. No segundo semestre, se você quiser fazer uma apresentação do seu trabalho, do estágio do seu trabalho sobre os microplásticos na Antártida, acho que seria bem legal, hein? Se você tiver interesse, naturalmente. Legal. Com certeza. Eu posso fazer... tipo que a Jéssica fez aí, de trazer um pouco de resultados preliminares que a gente já tiver fazendo, assim, sabe? E também mostrar um pouco do que eu fiz no mestrado. Boa, venha. Eu tô vendo aqui agora que eu tô sem câmera. Deixa eu, só para mostrar quem que sou eu aqui. Tudo bom? E aí? Beleza. Acho que o Fernando nem tinha me visto sem cabelo, né, Fernando, ainda? Não, cara, nossa, eu tô abismado. Olha só, o bicho cortou os dreads. Depois daquele trampo todo de manter o negócio lá no acampamento, você me corta? Como é que pode isso? Ô, louco. Chegou a hora. Espero que não tenha deixado os dreads lá como resíduo. Também não. Antes ele tava parecendo um inuit antártico, agora ele tá parecendo um doutorando. Mas beleza, então. Valeu, gente. Kaique, aqui, né, o princípio é de que, sim, você apresenta livremente a sua pesquisa e as pessoas conversam, fazem críticas, sugestões, enfim. E não tem que estar o trabalho acabado. Né? Não, legal, beleza. Quando o trabalho acabou, não tem mais nada para dizer, porque ele acabou. Agora, quando ele está em andamento, a gente pode ajudar a construir as coisas. Então, sim, com certeza. Depois a gente, talvez... Você vai para alguma expedição na Antártida aí no segundo semestre ou só no ano que vem? Então, eu não sei ainda se eu estou previsto qual que é a minha previsão de voltar para a Antártica, ainda não. Então, na verdade, o que eu falei que a gente está planejando novas abordagens ainda são até fora da Antártica, talvez. Fazer alguns capítulos talvez no ambiente tropical, sabe? Então, porque seria legal, talvez, deixar mais para o fim do segundo semestre, porque daí você, naturalmente, imagino que você já vai ter mais resultados ou mais avançado nas leituras, né? Então você terá mais coisas para compartilhar. Com certeza, a gente conversa, eu vou conversando com o Fernando também. Sim, ótimo. Beleza, muito obrigado pelo convite aí. Sempre que quiser participar, só vir. O link é sempre o mesmo, 3 da tarde nas quartas-feiras. Show de bola. Obrigado. Valeu. Fernando, quer falar? Aproveitar que você já está aí. Nossa, Jéssica, achei incrível, né? E, assim, bom, a gente já tem acompanhado o trabalho lá, né? O Vila Lobos sempre me interessou, porque ele realmente é um exemplo de aterro, né? Transformado disfarçado em parque, né? E o parque é muito legal. Eu já tinha ficado abismado com tudo que eu tinha visto já do seu trabalho lá, né? Só não vi ao vivo as trincheiras. O André viu, saiu correndo no primeiro dia. Né? Pois é, aquilo assusta, né? Porque como é que você analisa? Não é a mesma coisa, né? E assim, eu lembrei muito do seu trabalho também lá na Antártida, porque eu acompanhei um pouco do trabalho do Kaique, né? Mais assim, numa questão braçal, mas, né, é que assim, é abismo lá, porque ele um dia teve uma observação interessante até, né? Porque os solos lá, eles são relativamente jovens, né? São recentes, assim, de formação.
E aí já dá a impressão que desde o início dos processos pedogenéticos, os resíduos, né, os microplásticos já fazem parte da elaboração da estrutura, da morfologia do solo. Isso é uma loucura, né? Você pensar, quer dizer, num ambiente periglacial que, assim, aquilo já faz parte, né, da formação dessa cobertura pedológica. Nossa, é muito maluco. Uma coisa que eu queria te perguntar lá, essas descontinuidades que acontecem do ponto de vista da condutividade hidráulica, você chegou a notar se isso tem alguma influência no abatimento do terreno? Tem alguma descontinuidade que faz com que você tenha subsidência? Algum tipo de movimentação do solo que dê para notar em função do diferencial da condutividade? O que nos parece mais plausível assim, para poder discutir a condutividade é a presença de material antrópico maior dentro do perfil e também da textura do solo, né? Porque você tem um material muito misto ali dentro, então você forma bolsões com diferentes texturas. Então, a água, ao infiltrar e ir, né, do topo do perfil à área mais baixa, a profundidades maiores, ela acaba tendo um desvio de acordo com essas mudanças texturais. Mas você não chegou a notar nenhum abatimento do No terreno, não. Né, que acontecesse por causa disso. Tá. Porque se você pega lá, não é a mesma coisa, né? Mas eu já ouvi sabe, o Peloguia, o Alex Peloguia, falando. Sim. Não é a mesma coisa, mas ele pega esses depósitos tecnogênicos dele lá, e ele coloca que aí a circulação interna da água acaba pela circulação lateral refletindo em abatimentos do terreno, né? Então você tem recalques justamente porque muda a circulação, né, o estancamento de água nos poros e depois a continuidade vertical, e por conta disso tem áreas que ficam mais plásticas que as outras e o terreno dá uma batida, assim, então começa a apresentar uma irregularidade, né? Estou perguntando isso por questões óbvias, né, do meu interesse sempre em ver, né? O Kaique faz todo sentido, né? Mas no Vilas a gente não chegou a observar isso, não. Tá certo. Bom, depois aí que eu queria ler mesmo as coisas para entender um pouquinho mais, assim, porque, para falar a verdade, para mim, como é um material antropogênico, fica difícil da gente fazer todas as associações quando você pensa assim, ter, né, sei lá, do que acompanha a adição, perda, translocação e precipitação de matéria, né? Então, floculação, cimentação, como é que isso funciona? Né? Então, pensando no surgimento daquelas ecocoronas ali, que é o material plástico envolto por material orgânico, a gente acha que pode ser a chave do negócio, sabe? Da agregação. Uhum. Porque você tem daí aquele material orgânico como uma célula de crescimento para agregação. Olha. Mas ainda são hipóteses, né? Hipóteses. Mas bem interessante isso aí, ajuda a explicar muita coisa, pelo menos dá um direcionamento, né? Tá certo. Era só isso, era mais essas duas coisas que eu queria perguntar. Mas tá de parabéns. Você volta quando? Você volta no meio do ano, agora, em julho? Meio do ano, julho. 27 de julho, Fernando. Nossa, quando começa a esquentar aí e tal, não vai dar nenhumas bandas por aí, sei lá, vai lá pra... O bom é que aqui tem muito feriado, sabia? Né? É verdade. Isso é bom. Gosto disso.
Tá joia. Valeu. Beleza, parabéns. Pamela, André e Ana. Acho que a Pamela tinha erguido a mão primeiro, aí deixa ela falar, depois eu falo. Não, eu ergui sem querer, na verdade, porque assim, eu não sei muito sobre esse assunto não, então... Eu só adorei a apresentação e basicamente a conversa que vocês estavam tendo agora, o professor Fernando e a Jéssica, foi colocando microplásticos na aula da Sheila de ontem. Que foi sobre agregação também. Nossa, fantástico. Só uma curiosidade, negócio, você falou no nome da Sheila. Tem uns estudos que eles indicam assim, a relação do microplástico com a mineralogia do solo, e também é um caminho interessante de se seguir assim, na pesquisa. Eu lembrei justamente da aula dela de ontem, que a gente estava discutindo as possibilidades de agregação, assim, as possíveis fontes de agregação. Vou eu, então. Alguém quer falar alguma coisa? Vai lá, André. Eu queria falar aí que, pô, gostei bastante. Não é o foco da pesquisa, mas você tá se inteirando bastante, estudando bastante aí. Gostei de tudo que você tá fazendo. E principalmente da parte experimental, né? André, porque André, desculpa, só uma pequena observação. Kaique, lembra que eu falava assim, ó, nossa, queria que o André tivesse aqui agora para eu parar de trabalhar e botar ele para abrir trincheira e tal. Esse é o André. Aí. Eu sou o cara que o Fernando fala mal. Né, seria assim a situação ideal, né? Eu, a Pamela supervisionando o trabalho dele lá e ele abrindo a trincheira, que ele é um tatu nato. Eu supervisiono. É só dar um Já te sanduíche botei no no meio, André né? que ele cava uma trincheira para você. Sanduíche com mortadela, eu me vendo barato. Então, é que eu estava falando que eu gostei da parte do experimento, porque apesar de você não estar aprofundando isso no doutorado, o fato de você propor um experimento, realizar ele, publicar um negócio, já é uma grande contribuição. E aí vem uma sugestão. Conforme você foi mostrando os artigos, eu vi que o pessoal tinha uma preocupação grande em montar imagens, né? Para mostrar essa agregação do microplástico no solo, como ele interfere na agregação do solo e tudo mais. E aí eu gostei que você tá tirando foto das plantinhas conforme elas estão crescendo. Então eu acho que você podia pensar para o artigo, além das imagens clássicas de distribuição química, o Cará 4, de montar talvez uma prancha com os diferentes estágios de evolução das plantinhas e, se possível, do sistema radicular. Porque na época que eu estava na graduação, o professor Paulo Nakashima tinha um exercício que ele fazia assim, ele fazia a gente plantar um carocinho de feijão na areia, na terra orgânica, na terra argilosa e outro. Depois a gente tinha que desmanchar e medir centímetro por centímetro de todos os conjuntos de raízes para ver a diferença de desenvolvimento no tipo de solo, né? E aí a relação com o químico de solo e tudo mais. Né? Então eu acho que isso seria interessante, porque quando você começa a desagregar o solo para pegar a raiz, ainda fica um monte de solo ali, né? Antes de você lavar e ver só o sistema radicular em si. Como eu imagino que aquele farelinho que é mais fino de isopor, provavelmente vai estar grudado na raiz, igual terra, né? Então eu acho que isso gera um impacto visual para reforçar a argumentação do artigo, de que aquilo que por causa das cargas negativas e positivas, o isopor acaba sendo incorporado pelo sistema radicular e isso gera, digamos, uma barreira para a troca de nutrientes, para você ter um pedaço de borracha no meio. Né? Bom, André. Então, acho que se você montar uma prancha, assim, não precisa ser todas as fotos também, porque aí, dependendo do tipo de revista que você for mandar, os caras não aceitam esse tipo de coisa, né? Mas pegar, sei lá, o momento zero, o momento do meio, o momento final. Tanto o desenvolvimento das plantas, porque na hora que você mostrou a imagem, eu tinha a impressão que
as plantas estavam mais bonitinhas no pó de isopor. Não sei se Pode ter uma explicação para isso. então, eu não sei se meu monitor tá zoado, mas assim, eu tinha a impressão que elas estavam um pouco mais verde, um pouquinho mais redonda. Parece que elas gostaram mais. Caralho, como assim, né? Tipo, a planta tá melhor no pó de isopor do que na terra em si, né? Conclusão do trabalho da Jéssica. A planta adora um pó. Pó branco, pó branco. Licenciadas adoram pó. Ou então fala, não, vamos produzir mais isopor para melhorar a qualidade de vida do mundo. Não, porque esse tipo de coisa, além de se descrever no trabalho, a imagem se torna um objeto incontestável, assim, né? Você vê lá o pó de isopor grudar na raiz igual um torrão de argila, né? Então, acho que seria algo interessante para complementar as imagens mais tradicionais, assim, de distribuição química e tal. Não, gostei da ideia, André. Bem, é isso. Parabéns aí, gostei pra caralho da apresentação. Ana? Eu também não entendo sobre o assunto, então sai mais para parabenizar a Jéssica e agradecer também pela apresentação dela, pela explicação. É muito interessante. Jéssica, seu microfone está desligado. Obrigada, Ana. Kaique, você queria falar? Eu ia fazer um comentário que em um desses trabalhos, por exemplo, que a Jéssica mostrou ali, desse autor Machado, daquele grupo de pesquisa do lado alemão, tem outros, mostra que alguns outros efeitos podem parecer benéficos para o solo também, desses experimentos que incrementam plástico, como por exemplo, a atividade microbiana, a elevação da atividade microbiana, e eles meio que vão atribuindo isso a esses efeitos físicos que o plástico causa no solo ali, que vão afetar outras propriedades, sabe? É só uma abertura aqui, né? Esse Machado, esse autor, ele é brasileiro, né? Então, ele é brasileiro? Eu fiquei na dúvida. Porque nesse grupo de pesquisa, tem outra brasileira que foi a orientadora minha do mestrado, que é a Juliana Ivar do Sul. Não sabia que ela era brasileira. Ela é brasileira, de BH. Aí eu ainda trabalho com ela, a gente está terminando o artigo do mestrado, né? E aí a gente ainda ficou, ela não sei se a gente vai continuar trabalhando junto no doutorado agora. Mas aí já é um certo canal para conversar com esse autor Machado aí, Anderson, eu acho que é o nome dele. Ele é bem citado, né? O trabalho dele é referência mesmo, né? Porque é igual a gente estava falando aqui antes, tipo assim, esses trabalhos investigando os efeitos da presença do plástico são bem novos mesmo, são bem evidentes. Você sabe que eu vi um trabalho, eu não coloquei ele na apresentação, agora que me passou na cabeça que você está falando sobre a questão dos metais pesados há pouco, né? Que eu acho que é de algum chinês. Ele fala que um efeito do microplástico é que o microplástico, ao ele aderir o metal pesado, ele inibe que esse metal pesado seja aderido pela planta. Então, tem essa vertente também, assim, só que eu lembrei agora. Sim, pois é legal esse comentário. Eu estou com um trabalho que eu vou apresentar um seminário também numa disciplina aqui do nosso programa, que, na verdade, a disciplina não tem nada a ver com plástico, né? Mas aí a gente, como estou trabalhando com isso, a gente puxa para lá, né? E esse trabalho que eu estou falando, ele inclusive ele também é bem citado nesses trabalhos com metais, até porque ele foi um dos primeiros e ele trabalhou com cádmio, os autores, e demonstrou que em um experimento de adsorção e desorção no
no solo mesmo, que a presença do plástico aumenta a absorção do cádmio, porém aumenta também a dessorção. Então, ele fica... E aí, pelo que ele estava... Só que ele não fez experimento com planta, né? Então, ele não mostrou a disponibilidade para planta. Mas a conclusão que ele meio que demonstrou lá no trabalho dele era de que talvez isso aumentaria, ao invés de diminuir a disponibilidade para planta. Posso te passar esses trabalhos, porque aí tem um outro nessa linha também com chumbo e zinco, que os resultados foram semelhantes também. Sim, por favor. Passando o e-mail para você aqui no chat. Ah, legal. Eu vou te mandar aqui. Amanhã mesmo eu já vou colocar isopor nas plantas aqui de casa. Quero ver se dá uma melhorada. Você sabe que tem gente que põe isopor no fundo do vasinho para fazer a drenagem, né? Sim. Todas as orquídeas do meu avô tem isopor no fundo, que ele fala que drena melhor a plantinha. Do ponto de vista físico, né, você tem ali uma porosidade muito eficiente, né, com essas partículas tão grandes. Bom, mas não vamos incentivar. Jéssica, achei sensacional a sua apresentação, muito didática, muito tranquila, fácil de compreender, e o assunto também é incrível, inclusive porque em tese não era aquilo propriamente que você se propunha a entender no seu doutoramento, mas sempre vai aparecendo novas coisinhas, novas possibilidades, né? E acho bom, né? Porque aí mostra o que vem depois, né? Porque o doutorado tem data de nascimento e data de finalização, né? E a data da finalização é uma coisa que sempre deixa a gente meio agitado, né? Digamos assim. Eu anotei várias questões aqui, muitas delas que eu não tinha a menor ideia, que aprendi aqui na sua apresentação, e achei incrível aquela sucessão de imagens que você colocou, mostrando o que acontece ali com o microplástico, a partir da introdução dele no solo, e dava ali para ver, digamos, uma fragmentação, uma degradação, se é que eu posso dizer assim, do microplástico, e, salvo engano, você falou que aquilo ocorreu em um mês? Em um mês. Nossa, e era, sei lá, do plástico mais sem vergonha, tipo o plástico da sacolinha? Ou era Não, era o... Como é que chama aquele plástico? Poliestireno. De embalagem. Nossa, mas eu não sei se existe estudo de longo prazo do que acontece com esse tipo de material, né, no solo, mas ali pensando exclusivamente numa fragmentação física ou barra mecânica, né, um mês é muito, muito rápido, né? Uhum. Existe algum estudo de longo prazo, por exemplo, do que teria de alteração ou modificação no solo a partir da incorporação mesmo do plástico? Quer dizer, uma coisa é ele estar ali como um corpo estranho, uma partícula. Outra coisa é ele ser decomposto e liberar os elementos que são parte da sua constituição e esses elementos serem incorporados ao solo, né? Uhum. Existe alguma coisa sobre isso? Olha, a longo prazo eu desconheço, Marcos. Que a maioria dos estudos, eles são tipo, de 10 anos para cá. Mas em 10 anos não há... Um acompanhamento, você diz, né? Assim, do tipo, falar, olha, em 10 anos não existe mais nenhum indício físico ou macroscópico da presença do plástico. Porém, né, as características físico-químicas do solo foram modificadas justamente porque o plástico foi completamente degradado e seus elementos foram incorporados ao solo. Existe alguma coisa? Não, eu desconheço. E olha que eu reviro a internet em busca de novos artigos, mas até agora
Não saiu nada sobre isso. Eu, O que tem sobre degradação de plástico que mostra uma velocidade, até uma velocidade rápida, é a degradação do isopor por algumas larvas. Nossa, coitado. São larvas de... vou errar o nome aqui. Mas são larvas que dão em farelo de trigo. E essas larvas, elas se alimentam podem ser alimentadas por isopor. E elas realmente consomem todo o isopor. Eu pergunto isso porque você estava ainda no Brasil quando começou a polêmica das sacolinhas, não pode mais ter sacolinha no supermercado, que não sei o quê, e aí de repente apareceu uma sacolinha que supostamente se degrada mais rápido e tal. Então, aí eu pergunto, né, falo, bom, ela se degrada mais rápido, mas o quilo que sobra dela, porque ela não vai virar energia cósmica, vai sumir, ela vai se transformar em outra coisa. Essa outra coisa... É microplástico. Então, pois é, essa outra coisa, ela não é um contaminante do solo? Muito, isso aí acaba sendo... Eu não posso dizer assim que todo material é biodegradável, né? Mas grande parte do material biodegradável ele é mais composto de marketing do que de bio. Frase muito interessante, hein? Nossa, Sim, então, quando você for escrever seus artigos ou das suas palestras, acho que é importantíssimo abordar essa questão, porque existem um certo panfletarismo em certas coisas, né? Quando você quer mudar o sistema, mas na verdade você não quer mudar nada, tipo, o canudo no nariz da tartaruga, sei lá, aí fala, não pode mais consumir o canudinho, vamos salvar o planeta. São coisas diferentes, né? Sim. Tem algumas sacolas, por exemplo, que são feitas com material... como é que chama? Tipo, de mandioca, algumas coisas assim, que realmente elas têm uma capacidade para ser biodegradada. Mas não é 100%. Não é 100% de material natural ali dentro. Ana levantou a mão. A Ana é uma pessoa educada, só pode usar essas malcriações comigo. Desculpa. Nossa, Jéssica, eu aqui com Covid e enfrentando o meu gato que está muito agitado. Ele sim já levantou as patas, levantou tudo aqui, quer participar da reunião. É impressionante, a hora que eu pego para falar com qualquer pessoa, ele escuta qualquer voz, ele fica enciumado e doido. Mas enfim. E é doido, né? Porque se quando começam, né, com isso tudo, da sacola e canudo e etc e tal, eu ouvi dizer também que esse plástico vai ser utilizado em outras coisas. Inclusive, eles aumentam a quantidade de plástico se você não tem uma demanda tão alta em termos de sacola, canudo e etc. Eles colocam o plástico nas roupas, né, na composição das roupas, enfim, em todos os lugares para que isso seja consumido de alguma forma, né? Se não na forma descarada das sacolinhas plásticas, outras formas de consumi-lo de forma não tão aparente, né? Meu gato tá doido aqui. Interessante isso. Interessante, porque que nem eu dei aquele exemplo do leite, né? De que quando começa você acaba tendo uma demanda maior do plástico. E é isso que você está falando agora, que você foca, né? Você muda o foco. Então, se eu não posso mais fazer o canudinho, eu vou enfiar o plástico em outro lugar. Exato, né? Daí a gente fica nisso de, nossa, vou comprar uma sacola reutilizável. Sei lá, eu particularmente acho que até é bacana tal, mas é pensar que, né, dentro do sistema que a gente vive, é difícil escapar disso por conta que, se não diretamente, indiretamente isso chega até você, né? Uhum. Bem pensado. A culpa não é do canudinho, a culpa é do capitalismo, né, gente? Quando não mudar o sistema, o modo de produção, não teremos.
verdadeiras mudanças. Bom, deixa eu ver. Esses solos que você está analisando, está usando ali como testes no seu experimento, eles têm textura variável? Todos têm mais ou menos as mesmas características? Como que é? É um solo só, é só um tipo de solo. A única variável que a gente mudou foi a forma do isopor. A gente até gostaria de ter colocado 2 tipos de solo, pelo menos. Só que aumentaria muito o número de vasinhos, né, no experimento. O que acaba aumentando o número de análises, enfim. O tempo é o nosso problema. Sem dúvida, sem dúvida. Tempo é sempre um grande problema. E eu não sei se você tem resposta para essa pergunta aqui, mas de que forma o microplástico ele influencia na agregação, mas não, pensando não só do ponto de vista ali físico, embora seja a sua maior preocupação ali, que a gente vê o material na forma de fibras, ali, material, a gente vê ele funciona quase como se fosse um sistema radicular ali, e que sobre o qual os agregados vão se aglomerando ali. Mas, do ponto de vista químico, existe algum dado, você tem algum dado para dizer de que forma isso influencia na agregação? O que a gente pode dizer até agora é que o microplástico ele consegue afetar, por exemplo, o pH do solo. Uma vez que você afeta o pH, você vai afetar a agregação e todo o processo de agregação, né, dentro do sistema solo. Ele eleva ou diminui o pH? Normalmente ele eleva. Normalmente. Só que daí você pensa, né, dependendo do microplástico, dependendo da composição dele, talvez tenha diferenças. Mas a maioria dos estudos aponta o aumento. Uhum. Eu entendo a sua felicidade quando você diz que, poxa, né, vim aqui fazer um trabalho que ninguém estava fazendo, aí vou embora, e agora vamos dar sequência nesse trabalho que iniciou com você. Mas eu achei que o desfecho seria diferente, achei que teria uma proposta para você permanecer. Que eu ainda tenho que terminar, né? Ainda não chegamos nessa parte da conversa, Marcos. Mas existe essa possibilidade? Estamos flertando. Isso, tá paquerando, né? Porque eu acho que é um caminho natural, você tá aí no fundo abrindo uma nova frente, né? Agora você tem uma bagagem que ninguém vai ter. E eu pensei, poxa, seria legal, né, ter uma proposta, de repente, de um segmento dessa pesquisa, eventualmente um pós-doc, uma vez que é um trabalho original, um trabalho atual, necessário, que tem um impacto muito grande. E, assim, o seu experimento vai acabar, mas a sua pesquisa não. Então, acho que seria muito legal, né, se tivesse essa possibilidade. Aí. Bom, tudo bem. Quando você souber o resultado desse flerte, você compartilha ele com a gente. Mas a última coisa que eu queria te perguntar. Você está trabalhando, no final das contas, a sua área de estudo é ali no Parque do Vila Lobos, né, na margem direita do Pinheiros, mas na margem esquerda a gente tem um campus da USP, né, e que está cheio de solos urbanos para tudo quanto é lado, e tem aterros, tem várias coisinhas por aí. E a gente já conversou um pouco sobre isso, né? E fazemos alguma coisa aí sobre esses solos dessa área que a gente tem, né? Os aterros, tudo tem data aqui, porque a gente sabe quando o campus começou. O que você acha dessa experiência que você está tendo no Vila Lobos, assim? Os estudos que você está fazendo lá e aquilo que você absorveu, ele é replicável, por exemplo, para o campus da USP, para outra área do meio urbano? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que hoje eu sou muito mais... É possível, né? A pesquisa mostrou que é possível você
ter esses agregados de solo no ambiente que for modificado, agregados com no máximo 30 anos, num ambiente tropical. Mostra como que o trabalho também mostrou, né, como que esses materiais antrópicos, ao serem introduzidos, eles vão modificar toda a química do solo, e isso vai afetar todo o processo de agregação. E o mais importante de tudo, que eu acho, assim, ao meu ver, que é aquele olhar do geógrafo, né? Você unir a parte física com a parte social da questão, que é mostrar a importância da gente ter as áreas verdes urbanas, mesmo que seja sobre solos que possam estar, que tenham sido modificados. Obviamente, eu não estou falando de você ter uma área urbana, um parque dentro de uma área contaminada, mas a importância de você ter esse parque, essas áreas urbanas, mesmo em solos modificados, porque isso vai ter uma importância na condutividade hidráulica, e num ambiente tropical como o nosso, né, de altas precipitações, digamos, né, de altas precipitações, essas áreas são fundamentais. Não, com certeza, eu acho que a gente, quando trabalha com a pedologia, pensa muito no solo natural, o solo ali no meio rural, mas a gente está pisando no solo aqui também na cidade, e o solo está sofrendo aqui, né? Então, ele está sofrendo, está embaixo de nós, e nós estamos em cima dele, também estamos, né? Então, a gente precisa ver o que vai fazer com ele, porque todos pagaremos o preço, né? Então, enfim, se o doutorado vai acabar, não vai demorar muito, vai defender, vai ter o seu diploma, e espero que tenha aí um bom resultado do flerte, aí com novas propostas, né? Mas tem boas frentes de trabalho aí para ser desvendada, hein? Isso. A gente sempre conversa, né, Marcos? Então, você sabe que às vezes as questões, elas aparecem na minha cabeça, assim, então, tipo, nem terminei um, já estou pensando em outra coisa. É ótimo, sinal que você está envolvida com o negócio, e precisa ter coragem, né, para enfrentar as coisas. Se não tivesse coragem, eu não estava aí, né, do outro lado do oceano, né? Muito bom, parabéns para você. Gente, mais alguém queria acrescentar alguma coisa? Bom, aparentemente não. Então, Jéssica, se você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? A Irlândia acho que vai falar alguma coisa. Gente, boa tarde, desculpa, estava sem luz, sem bateria, sem nada, então, Marcos, não consegui entrar, queria muito ter assistido. Pelo que eu vi, está sendo gravado, então depois eu vou dar uma olhada aí. Parabéns aí pela sua apresentação. Boa sorte nos seus trabalhos. Obrigada. Valeu, Irlândia. Então, Jéssica, você quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Não, eu só reforço a ideia da gente, quando olhar uma parede descascada, pensar para onde foi parar aquele plástico. Onde será que está? É uma questão quase filosófica, hein? É uma questão filosófica, mas é importante. Sim, importantíssimo. No fundo, tudo, né? Aquilo que a gente olha não está mais ali, bom, foi para algum lugar. Exato. Deixou de ser um problema aqui, mas foi ser um problema em outro lugar. Bom, Jéssica e amigos, então a reunião está encerrada. Muito obrigado, Jéssica, pela aula que você nos deu, e semana que vem estaremos aí com mais alguma apresentação incrível e subversiva. Legal. Cuide-se, gente. Um abraço. Alô, Jéssica, abraço, tudo de bom. Até mais. Adorei a subversiva. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.